Então vamos lá, trouxe aqui algumas questões bem interessantes para a gente ver. Então na questão 1 diz o seguinte, ó, considerando que a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 34 e que a vezes b é igual a 15, calcule o valor de a mais b ao quadrado dividido por 8. Ok? Bom, para resolver uma questão dessa, eu vou começar a resolver o que ele pediu, né? Tá aqui a mais b ao quadrado dividido por 8. Bom, já percebe que o numerador aí é um quadrado da soma. Ok? No quadrado da soma, você tem que lembrar que você tem que fazer o quê? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo, né? Então, todo o quadrado da soma tem esse aspecto aqui, né? Lembrando que o primeiro termo que eu estou falando é o A e o segundo termo que eu estou falando aqui é o B. Então, o quadrado da soma sempre vai dar esse resultado aqui que você está vendo no numerador. Beleza. Feito isso, a gente percebe o seguinte. Olhe para o texto que ele falou que a ao quadrado mais b ao quadrado, né, é igual a 34. Bom, então se eu pegar esse b ao quadrado e colocar aqui perto, né, só para ficar melhor a visualização, olha como é que vai ficar. Então vai ficar com a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab. Ok? Foi que eu fiz isso? Só para você notar, né, que como ele foi dito no texto que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 34, então onde tiver essa parte aqui, como foi informado o valor, eu vou substituir por 34. Ok? Foi informado também, né? Vou botar aqui o mais 2. Foi informado também que o A vezes B, né, que o AB é 15. E onde é que tem AB aqui na nossa expressão que a gente estava calculando? Tem aqui, ó, AB. Então, vai ficar mais 2 vezes o AB, só que o AB é 15. Então, vou substituir isso aqui por 15. Pronto, agora a gente achou só uma conta, só temos que resolver. Lembrando que 2 vezes 15 dá 30, né? 30 com 34, né? Dá 64. 64 dividido por 8 dá 8. Então, esse é o valor que ele pedia, né? O a mais b ao quadrado é igual a 8. Perceba que em nenhum momento no texto da questão foi dito que você tem produto notável para resolver, né? É você que tem que notar isso, que aparece um produto notável para você desenvolver. Não é o texto que vai dizer calcule o produto notável tal, beleza? Ok? Alguma dúvida sobre essa questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, basicamente, eu abri um produto notável e substituí pelo que foi informado aí na questão. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui a segunda questão, diz o seguinte, ó. Sabendo que A é um número real diferente de zero e que A mais 1 sobre A é igual a 3, calcule o valor de A ao quadrado mais 1 sobre A ao quadrado. Beleza. Esse problema aqui é um problema muito clássico que aparece demais, né, em vestibulares tradicionais. Estilo ESSO e URCA, né? Acho que até no ITA já deve ter caído algo parecido com isso. Beleza? Mas qual é a estratégia para resolver um problema desse? Então, eu vou pegar a igualdade que foi fornecida, né? A igualdade que foi fornecida é que o A mais 1 sobre A é igual a 3. Só que eu não quero isso, né? Isso aí não quero porque já tá dado aí. Eu quero A ao quadrado mais 1 sobre A ao quadrado. O que eu vou fazer? Quando você tem uma expressão dessa e quer calcular isso aqui, uma estratégia, né, para resolver esse problema aí é você elevar os dois membros dessa equação aí que foi informada ao quadrado. Como assim? Você vai botar o quadrado aqui dos dois lados. Beleza? Tá aqui.
elevei os dois membros ao quadrado. Lembrando, qual é o objetivo de estar fazendo isso? É estar buscando aparecer esse a ao quadrado, né? E esse outro a ao quadrado aqui, ó. Eu estou tentando fazer isso. Para aparecer um a ao quadrado, eu tenho que elevar ao quadrado. Então essa é a estratégia. Elevar ao quadrado, os dois lados. Beleza. Feito isso, perceba que no primeiro membro aparece um produto notável, que é um quadrado da soma de dois termos. Certo? Aí você vai usar a regrinha lá do quadrado da soma, né? Então vamos desenvolver aí o primeiro membro. Fica sendo o quadrado do primeiro, né? Mais 2 vezes o primeiro termo. Lembrando que o primeiro termo aqui, né, é o A. E o segundo termo é 1 sobre A. Então vai ficar 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo termo. Lembrando que se você pegar 1 sobre A e elevar ao quadrado, fica 1 sobre A ao quadrado. Aqui, essa etapa aqui já foi um pouco mais rápido. Beleza, então eu desenvolvi o primeiro termo e agora eu vou igualar a 3 ao quadrado. Só que todo mundo sabe que 3 ao quadrado é 9. Fechou, né? O que é que a gente tem de bom aí? O que é que aconteceu de legal aí, né? Para a gente conseguir o nosso objetivo. O que aconteceu foi que mesmo aqui no meio, ó, na parte do 2 vezes o primeiro pelo segundo, aconteceu que você multiplicou o A pelo seu inverso. Ou seja, você vai cancelar aqui o A com A. Então, mesmo aqui no meio, né, vai ficar só o 2. Então, vamos aqui. Vai ficar A ao quadrado mais 2, porque vai cancelar o A com A, mais 1 sobre A ao quadrado, né? Que dá igual a 9. Então, perceba que o que é que muda daqui para cá? É que só que aqui ficou 2, porque cancelou o A. Beleza, eu acho que a resposta já está quase lá, né? Porque apareceu o que eu queria, que era o A ao quadrado. E apareceu aqui também o 1 sobre A ao quadrado. Para mim conseguir o que eu quero, só pego esse 2 e coloco lá no segundo membro. Então vai ficar A ao quadrado mais 1 sobre A ao quadrado igual a 9 menos 2. E aí não tem mais o que fazer, né? 9 menos 2 dá 7. E fechou o que a gente queria. O A ao quadrado mais 1 sobre A ao quadrado igual a 7. E essa estratégia você vai usar ainda em um desses problemas da aula de hoje ainda, beleza? Então tem situações que você vai ter que elevar os dois lados ao quadrado para conseguir o que pede a questão. Tranquilo? Se tiver algum passo que eu falar aqui que você não entenda, por favor me interrompa para mim saber se você está entendendo ou não, beleza? Vamos lá. Questão 3. Olha que questão legal. Essa questão, em momento algum também, ela fala que você tem que usar produtos notáveis para resolver isso, né? Mas olha o que ela diz, ó. Qual é o número que adicionado a 2089 ao quadrado resulta em 2090 ao quadrado? Claro que você poderia fazer essa questão desenvolvendo esses quadrados aí, né? Fazendo a conta. Só que já percebe que esses números são grandes e fazer esses quadrados aí não é uma estratégia legal, certo? Então vamos tentar traduzir aqui o que ele está falando. Ele quer pegar o 2089 ao quadrado, adicionar um número, esse número eu vou chamar de x, né? E sabendo que adicionei o x, o resultado vai ser 2090 ao quadrado, beleza? Qual é o número que adicionado a 2089 ao quadrado resulta em 2090 ao quadrado. Beleza? Então você pode traduzir aí essa pergunta por essa equaçãozinha aí. Tranquilo? Bom, então o nosso objetivo é achar o x. Então eu vou pegar ele e isolar no primeiro membro. Qual é a vantagem disso? É que no segundo membro vai ficar 2090 ao quadrado menos 2089 ao quadrado. Bom, mas note que no segundo membro, aqui no segundo membro, apareceu uma diferença de 2 quadrados. Uma diferença de 2 quadrados
para quem está lembrado aí dos produtos notáveis, né? A diferença de dois quadrados sempre vai ser o produto da soma pela diferença desses dois termos, né? Então, nesse caso aqui, é como se o A fosse o 2000 e... Aqui fosse o 2090, o A, e o B fosse o 2089. Então, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar deixar essa diferença de quadrados dessa forma aqui, ó. A soma vezes a diferença. E para ver o que resulta, né? Olha o que resulta fazendo isso. Vai ficar o seguinte, vai ficar a soma desses dois números multiplicado pela diferença desses dois números. Aí, o que ajudou nisso, né? O que foi que aconteceu aí de interessante? Esse 2090 mais 2089, a gente consegue fazer a conta, né? 2090 mais 2089 dá 4.179. E a vantagem maior aqui que apareceu é que quando você faz a diferença de 2090 menos 2089, né, vai ser 1. Então o resultado que eu queria, o x, vai ser o quê? 4.179 vezes 1, que é 4.179. Então o número que eu tenho que adicionar a 2089 ao quadrado é o 4.179. Novamente reforço que a questão em momento algum falou em produtos notáveis, né? É você que tem que perceber que apareceu um produto notável. Nesse caso aqui, o produto notável que você usou, né, foi um uma diferença de quadrados. Produto da soma pela diferença de dois números, né? Então toda vida que você tem que estar ligado é que se aparecer um número ao quadrado menos outro ao quadrado, você pode aplicar essa regrinha aqui. É isso que você tem que estar preparado para usar. Na verdade, você tem que estar preparado para usar as duas coisas, a ida e a volta, né? Se aparecer um produto de uma soma pela diferença, você vai poder fazer isso, e o contrário também. Beleza. Quarta questão. Questão de vestibular diz o seguinte, ó, se x e y são números reais positivos, guardem bem essa informação, são números reais positivos, o x e o y, deve estar aqui, x é positivo, y também é positivo. Tais que acontece essa expressão aqui, né? Não precisa nem ler não, tá aí uma expressão bem grandona, mas tudo bem. Então, x mais y vale quanto? Então, o que a gente tem que encontrar é x mais y. Esse vai ser o termo desconhecido. Então, vamos lá. Eu vou escrever aqui novamente essa expressão, né? Você tem uma expressão aí que tem x ao quadrado, y ao quadrado, 2xy, o x, o y e menos 6, né? Bom, perceba os três primeiros termos, né? Se eu dar uma ajeitada nesses três primeiros termos, se você observar bem esses três primeiros termos, eles parecem bastante com um dos produtos notáveis já desenvolvido, né? Isso aí, alguém sabe qual é o produto notável? Ó, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Esses três primeiros termos aí é bem conhecido. Ele seria o quê? Como é que eu botaria isso aí na forma de um produto notável? E aí, o que vocês acham? Alguém? Eu quero escrever ele da forma assim, ó. Não, se eu botar eu respondo a pergunta, né? Então vamos aqui, já que ninguém consegue ver, ó. Se você notar, essa parte aí, ela é justamente o desenvolvimento de um produto notável x mais y ao quadrado. Se você pegar o x mais y e levar ao quadrado, isso aqui com certeza vai ser quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? O que eu vou fazer? Ao invés de botar isso tudo aqui, né, lá na expressão, eu vou substituir por isso, por x mais y elevado ao quadrado, beleza? Ok. Esse restante aí eu vou só repetir, vou deixar do jeito que está. Tranquilo. Retomando aí a nossa pergunta, ele quer saber o valor de x mais y. Então a nossa variável aqui, de certa forma,
é o x mais y. Eu quero achar o x mais y. Então, cadê o x mais y na nossa expressão? Está aqui, ó. X mais y está aqui. E x mais y está aqui, ó. O que eu vou fazer? Bom, como eu quero saber o x mais y, e são variáveis, né? Eu vou chamar o x mais y de k. Tá aqui. Eu vou chamar o x mais y de k e substituir aqui. Qual é a vantagem de fazer isso? Eu fazendo isso, eu encontro, né? Ó, substituindo lá. Dentro do parênteses vai ficar o k. O x mais y, aqui vai ficar também o k. O menos 6, claro que eu não vou substituir, igual a zero. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem é que eu dou uma enxugada nas contas e aí eu fiquei com a equação do segundo grau, né? E a equação do segundo grau, a ideia é que a gente saiba resolver, né? Usando a fórmula de Bhaskara. E é isso que a gente vai fazer agora. E perceba que quando eu achar as raízes dessa equação aí, é justamente minha resposta. Porque quando eu resolver essa equação, eu vou achar o valor de k. E quem é o valor de k? O x mais y. E é justamente o que eu quero. Beleza? Então vamos aí descobrir as raízes dessa equação usando a fórmula de Bhaskara. A gente tem o costume de começar sempre usando o delta, né? Então vamos lá, o delta. Lembrando aqui que nesse caso, né, tem aqueles termozinhos famosos que a gente usa, né? O A, B e o C. O A vai ser 1, que é o cara que multiplica o k ao quadrado. O B também vai ser 1. E o C vai ser menos 6. Então, substituindo aí na formulazinha, que é b ao quadrado, lembrando aqui, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar assim. 1 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Portanto, o delta vai dar 25, né? Por que dá 25? Ó, esse menos daqui com esse menos daqui fica mais. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 24, que é justamente o 25. Então, nosso delta deu 25. Fechou. Vamos achar as raízes agora. Então, tem a formulazinha lá das raízes, que é assim. É menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? 2 vezes a. Substituindo esses valores, vai ficar o seguinte, menos 1, né? Porque o A é 1, não, desculpa, o B é 1, mais ou menos a raiz de delta, no caso, raiz de 25, sobre 2 vezes 1, porque o A é 1. Ok, a raiz de 25 a gente sabe quanto é, né? Eu vou só substituir aqui, a raiz de 25 é 5, e o 2 vezes 1 é 2. Beleza. Tem aqui o mais ou menos para você usar primeiro o mais, depois o menos, né? Então, quem vai ser as raízes? Se você usar o mais, olhando aqui só para o mais, se você fizer essa conta usando o mais, você vai ficar com menos 1 mais 5 sobre 2. Menos 1 mais 5 dá 4. Dividido por 2, aí você vai achar o k igual a 2. Agora, usando só o menos, né? O que você vai ter? Menos 1, menos 5, que vai dar menos 6, dividido por 2, vai dar menos 3. Então, você achou duas possibilidades para o k. O k ou é 2, ou o k é menos 3. Beleza? Só que como eu pedi para vocês olharem aqui que os números x e y são positivos, né? E o k, quem é o k? O k é a soma de x mais y, né? Tá aqui como eu botei nesse quadro verdinho aqui, ó. O k é a soma de x mais y. Agora perceba bem, se eu tenho um número positivo somado com um número positivo, o resultado do k é que ele tem que ser positivo também. Ah, então o que acontece? K igual a menos 3 não convém aí para essa questão. Não é a solução. Então, o k é igual a quanto? A 2. Portanto, se o k é x mais y, então x mais y vai ser igual justamente a 2. E essa é a resposta do problema. Alternativa correta, letra A. Beleza?
Então aí você tem que trabalhar muita manipulação, né, para conseguir ver essas coisinhas aí. Vamos lá, questão de número 5. A questão do número 5 pede que você simplifique, né? Ao simplificar a expressão, que é essa aqui, em que x é diferente de 2 e o x é diferente de 4, a gente obtém o que, né? Vamos lá. Quando você precisar simplificar uma expressão, não tem muito segredo. A ideia é que você fatore o numerador e o denominador, ou apenas um deles, né? Então a ideia é fatorar a parte de cima e fatorar a parte de baixo. Então vamos fazer isso agora. Então eu vou pegar aqui à direita, eu vou pegar aqui o numerador e vou fatorar. Como é que eu vou fatorar isso? Perceba que uma das estratégias para a gente fatorar é colocar um termo em evidência, né? Só que nesse caso não vai ser possível porque não tem um termo em evidência aqui. O x, por exemplo, não é comum a todos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar aquela outra estratégia que a gente chama de fatoração por agrupamento, né? Que eu vou usar primeiro essas parcelas aqui, ó, e depois essa. Então, eu vou fazer isso, ok? Bom, nesse primeiro grupo, o termo que está em evidência, que está comum, na verdade, é o x ao quadrado. Então, eu posso colocar o x ao quadrado em evidência, que está aqui. E dentro do parêntese vai ficar, né, essa expressão dividida por x ao quadrado. Perceba que se eu pegar o x ao cubo menos 4x ao quadrado e dividir por x ao quadrado, né, vai dar justamente, ó, o x ao cubo dividido por x ao quadrado menos 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Ó, perceba quanto é que vai dar. Aqui fica só x. E aqui, ó, cancela, fica 4. Então, por isso que ele ficou aqui, ó, x menos 4. Beleza? Bom, já no outro, deixa eu apagar aqui. Já na outra parte, no outro grupo, perceba que eu consigo colocar o menos 4 em evidência, né? Aí, beleza. Qual é o número que eu multiplico por menos 4 para dar o x daqui? É o x. E qual é o número que eu multiplico por menos 4 para dar o mais 16? É o menos 4. Então, nessa outra parte, vai ficar o menos 4 vezes x menos 4. Beleza. Note que apareceu um fator comum de novo aqui, ó, que é o x menos 4. Então, eu consigo colocar esse x menos 4, né, aí na frente. E eu vou multiplicar ele por quem? Justamente por essa parte aqui, ó, x ao quadrado menos 4. Pronto. Então, beleza. Já comecei a fatorar. Agora, um segredo aqui, outro segredo grande aqui, né? É que o x ao quadrado menos 4, você pode ver ele como sendo quem? X ao quadrado menos o 4. Perceba que é 2 ao quadrado. Então, quando você vê um x menos um 4, você pode ver ele como sendo uma diferença de 2 quadrados. E a diferença de 2 quadrados é um produto notável, que é a soma dos dois números, né, do x mais 2, e pela multiplicação da diferença desses mesmos dois números. Então, essa parte x ao quadrado menos 4, eu posso substituir por essa, para eu ter uma fatoração com 3 termos. Né? Então tá aí a fatoração do numerador. Então a fatoração do numerador, vou até representar aqui, ó, esse aqui é o numerador. E fechou, né? Numerador, beleza. Já está fatorado. A parte de baixo, né, é um trinômio. É um trinômio, que eu não sei se é quadrado perfeito, mas é um trinômio. A fatoração de um trinômio é o seguinte, não tem muito segredo. O que você precisa fazer é pegar o trinômio, igualar a zero e achar as raízes. Para achar as raízes de um trinômio, né, do segundo grau, você basta fazer a fórmula de Bhaskara. Dessa vez eu não vou fazer a fórmula de Bhaskara, mas eu acredito que vocês consigam resolver essa equação, né? Quando você fizer e resolver, você vai achar x igual a 2 e, né, ou x igual a 4. Então,
x igual a 2 e x igual a 4 são as raízes desse trinômio aqui. Beleza? Quando você tem essas raízes, por que foi que eu procurei essas raízes? Porque quando você tem elas, a fatoração é justamente x menos uma delas vezes x menos a outra. Multiplicado aqui, né, pelo a do trinômio. Só que o a do trinômio aqui é 1. Ok? Então nem vou colocar. O 1 não faz diferença não aqui não. Então beleza, a gente fatorou o numerador e fatorou o denominador. Ok? Então o que a gente vai fazer agora? Só substituir o numerador pela fatoração dele e o denominador pela fatoração dele. Perceba que, eu já adiantei aí a animação, perceba que eu posso cancelar o x menos 4 com o x menos 4, o x menos 2 com o x menos 2 e sobrou só o x mais 2. Então a simplificação dessa expressão aí é x mais 2. Então tanto faz você fazer uma conta com essa expressão grandona, quanto fazer uma conta só com x mais 2, que é a mesma coisa. Beleza? E é isso. Então a estratégia para simplificar uma expressão é você fatorar o numerador e o denominador. Beleza, vamos aqui à questão 6. Na questão 6 ele dá que x menos 1 sobre x é igual a 13. E ele quer o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Essa estratégia aqui é a mesma que a gente já viu hoje, né? Anteriormente, só que era com a. Então o que ele vai fazer aqui? Você vai pegar a igualdade que ele forneceu, né? E você vai elevar ao quadrado, os dois lados. Beleza? Então vou fazer isso aí. Elevar ao quadrado dos dois lados. Beleza. Depois disso, aí você vai aplicar a regrinha do produto notável, né? Lembrando que aqui é o primeiro termo e aqui é o segundo termo. Ok? Então vamos lá. Então o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Lembrando novamente que se eu pegar 1 sobre x e elevar ao quadrado, você eleva o quadrado 1, que fica 1, e o x ao quadrado fica assim, porque você não sabe qual é o valor de x ao quadrado. Beleza. Isso igual a 13 ao quadrado, que 13 ao quadrado dá 169. Novamente, perceba que por que foi vantajoso fazer isso, né? A vantagem é que aqui no meio, novamente, ó, cancela o x com o x. Aí vai ficar só o menos 2 vezes 1. Né? Então, resolvendo aí, cancelando o x, vai ficar menos 2 mais 1 sobre x ao quadrado igual a 169. Para ter a minha resposta, eu só preciso fazer o quê? Pegar esse menos 2 e jogar lá para o segundo membro. Porque se você fizer isso, ó, fica justamente o que ele quer. Ó. Tá beleza? Então você vai pegar o 169 e adicionar 2. E aí vai ficar 171. Ok? Então justamente o que ele queria. Resposta correta, letra A. E o trovão tá trovando aqui. Beleza. Questão 7. Olha que conta, né? Olha aí. Calcule o valor do número. 20.192.018 ao quadrado menos 2 vezes 20.192.018 vezes 20.192.017 mais 20.192.017 ao quadrado. Não sei nem se eu falei certo. Pois é, vai dar certo, não vai cair nada agora não. Vamos lá. Pessoal, olhem bem essa expressão. Essa expressão aí, ela parece bastante com um produto notável. Por que ela parece bastante? Ó? Porque logo aqui você tem o quadrado de um número. Aqui no final você tem também um quadrado de um número. Né? E perceba que aqui no meio você tem menos 2 vezes
esse mesmo primeiro número aqui, ó, e aqui, aqui também, ó, você tem esse segundo número. Então isso aí é um produto notável desenvolvido, né? É a mutação de um produto notável aí. Só que com números grandes, né? Quando aparecem esses números grandes, geralmente as respostas é para dar respostas pequenas. São questões malandras, né? Mas olha aí, o que você vai fazer? Esse cara aí, dando uma dica, né? Vamos substituir o 20.192.018 por A e o outro número por B. Olha o que acontece. Então vai ficar A ao quadrado menos 2 vezes A, né? Vezes o B, que é o 20.192.017, mais o B ao quadrado. Como eu falei, isso aí, se você der uma olhada com mais calma, isso aí é o desenvolvimento de um produto notável. De qual? Do quadrado da diferença de dois termos. Se você fizer, não sei se vocês lembram, se você fizer A menos B, né, ao quadrado, você vai chegar justamente a quem? A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Beleza? Só que eu chamei quem de A? 20.192.018. E o B? 20.192.017. Então eu vou substituir agora novamente. Então quer dizer que A menos B ao quadrado vai ficar isso aqui. Qual foi a minha vantagem de ter feito isso, né? Note que esses números são consecutivos. Né? 20.192.018 menos 20.192.017. Dentro do parênteses vai ficar quem? O número 1. Então a resposta vai ser 1 ao quadrado, né? E 1 ao quadrado, todo mundo sabe que é 1. Não tem muito segredo. Então essa contona todinha aí, você pode fazer na calculadora que vai dar 1. Beleza? Usando produto notável, né? Ok, vamos lá. Questão última, né? Questão 8. Essa aqui é bem tranquila. Ele dá um polinômio. Um polinômio é uma expressão que tem variáveis, né? Mais de uma variável. Na verdade, assim, tem vários termos com uma variável, desculpa. Beleza, no caso aqui a variável é x. Então isso aqui é um polinômio em x. E ele está perguntando o seguinte, o polinômio se anula para que valores, né? Quais são os valores que é capaz de anular esse polinômio? Então qual é a estratégia aqui? Bom, perceba que esse polinômio é formado por 3 fatores, né? Quando você tem uma multiplicação de 3 fatores, o produto todo vai se anular quando um deles for zero. Né? A resposta de um produto só vai se anular quando um deles for zero. Por exemplo, se eu tiver 7 vezes 3 vezes 0, isso aqui vai dar zero. Por quê? Porque esse cara aqui é zero. Outra possibilidade, 7 vezes 0 vezes 2. Dá zero também. O que eu quero dizer é que se um desses fatores for zero, ou esse, ou esse, ou esse, né? O polinômio todo se anula. Então o que eu vou analisar é isso aí. Quando é que cada um vai se anular? Então quando é que o x mais 2 vai ser igual a zero? Quando o x for menos 2. Quando é que o x menos 3 vai ser igual a zero? Quando o x for 3. E quando é que o x menos 1 vai ser igual a zero? Quando o x for 1. Ou seja, os valores que é capaz de anular esse polinômio é x igual a menos 2, x igual a 3 e x igual a 1. Que está aqui justamente na letra C. Beleza? Uma maneira bem simples, para você nem fazer muita conta, só olhando mesmo você percebe, ó. É só você pensar aqui, olha para cá, para o x mais 2. Qual é o número que tem que estar aqui para esse aqui dar zero? É o menos 2. É o oposto desse número. Qual é o número que tem que estar aqui para esse aqui dar zero? É o 3. E qual é o número que tem que estar aqui para esse aqui dar zero? É o 1. Então esses números aí são os números capazes de anular o polinômio todo, a conta toda. Certo? Então esses caras que são capazes de fazer isso, você chama de raízes do polinômio. Certo? Então,
aqui estão as raízes do polinômio. São os caras que zeram o polinômio. Ok? E é isso.